Olá pessoal, hoje vamos aprender a colocar áudio no Unity. Tá muito sem graça esse jogo mudo. Eu vou ensinar de duas formas, uma pelo editor, outra pelo código. Mas antes de fazer isso, vamos dar uma organizada nesse projeto, criando umas pastas. Para mim, a melhor forma é criar algumas pastas: animação, arte, áudio, cenas, prefab e scripts. E agora, por exemplo, para os scripts eu vou selecionar todos os scripts e vou simplesmente arrastar eles lá para dentro. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros tipos. Portanto, dentro de cada uma das pastas, eu coloco uma especificação. Por exemplo, criar uma pasta jogador dentro da pasta de prefabs com todos os prefabs do jogador e tudo mais. Eu ainda poderia ser mais específico, colocar coisas como tiros e movimentos e coisas do tipo, mas por enquanto isso aqui está ótimo. Uma outra coisa é que eu uso o layout padrão do Unity para ficar mais fácil para iniciantes. Mas lembre-se que você pode mudar como quiser a organização do seu projeto. Então, se você quiser mudar o projeto para ficar com uma coluna, você pode botar o console para cá, pode botar aqui para cima, você pode separar as janelas do game e do scene, mudar um inspetor, botar aqui para baixo, o que quer que você queira. Você pode fazer o que você quiser para o seu layout. E lembre-se que se você quiser voltar ao normal, é só clicar aqui em cima no default e selecionar. E mais uma coisa. Vocês devem ter reparado que eu não estou fazendo tudo nesse jogo. Por exemplo, quando o Vogel morre, ele simplesmente some. Eu não fiz nenhuma animação de morte, uma explosão ou mesmo uma animação de morte qualquer. E nem sequer fiz uma transição para ela. Isso é de propósito. Eu não estou preenchendo todas as lacunas porque o jogo é seu. As ideias são suas e isso aqui é só um exemplo. Aos poucos, vai vir mais tutoriais com coisas mais avançadas, mas elas vão estar separadas e cabe a você conseguir aplicar o exemplo no seu caso. E é assim que se aprende. Muito bem. Eu tenho aqui 4 arquivos de áudio, uma música e 3 efeitos sonoros. Esses efeitos eu baixei de um site chamado freesound.org. O link está na descrição. Eu vou importar agora esses sons todos para o Unity. Vou separar mais um pouquinho aqui. Antes de mais nada, para poder ouvir sons no Unity, precisamos de um ouvinte. No caso, no Unity, todo objeto câmera possui um audio listener, que é responsável por ouvir sons. Ele fica na câmera para podermos ter sons em 3 dimensões no caso dos jogos em 3D. Como isso é um jogo 2D, nossos sons também serão todos em 2D, então a gente não precisa se preocupar com isso. Começando então pelos sons mais fáceis. Os sons de tiro e de impacto não precisam de código, é só selecionar eles e arrastar o áudio para dentro do nosso objeto. Então esse aqui é o nosso som de laser. Então eu vou vir aqui no nosso prefab do laser, esse laser 1 aqui, fazer Open Prefab. Isso aqui vai abrir uma nova tela, só com o editor do prefab. Então eu vou selecionar aqui o meu efeito, Laser Shot, e vou colocar aqui dentro. Isso cria um audio source. Com essa opção Play on Awake, esse áudio vai tocar toda vez que o objeto for instanciado. Aqui a gente pode ajustar algumas coisas como o volume e o tom. É interessante ter algumas variações de tom e efeitos para a mesma coisa, ou seja, para o tiro. Só para não ficarmos ouvindo sempre o mesmo som. Mas por enquanto isso aqui está ótimo. Então agora eu vou fazer a mesma coisa com o impacto. Puxar o áudio de impacto, também com Play on Awake. Agora a gente pode dar play e testar. Até aqui tudo bem, tem um som do tiro e do impacto. Agora vamos fazer um som de explosão quando o Vogel morrer. A gente precisa fazer um gerenciador de sons. Por quê? Se a gente simplesmente colocar o som de explosão no Vogel e falar para ele tocar quando o Vogel morrer, o que vai acontecer é que o objeto vai ser destruído antes da explosão terminar. Então, para resolver isso, a gente precisa de um gerenciador. A gente precisa que esse som seja tocado de fora. Então, para isso, eu vou criar aqui um objeto vazio. Vou chamar ele de gerenciador de sons. Vou criar aqui um novo script, gerenciador de sons. Aqui no gerenciador de som eu vou criar uma variável que vai receber o audio clip Morte Vogel. Além dela, eu vou criar uma outra variável que não vai aparecer no editor, que vai ser uma lista de audio source. Depois, vou criar aqui o método awake, que é o método que ele roda toda vez que esse objeto é instanciado, esse objeto gerenciador de sons. E vou primeiro instanciar uma nova lista de audio source. Depois eu vou verificar se o Morte Vogel for diferente de null. Eu vou criar um novo audio source e vou adicionar para essa lista. Então, se ele for diferente de null, eu vou criar um novo audio source usando GameObject.addComponent, em que eu passo audio source. Primeiro eu faço audio source.clip igual a Morte Vogel.
audiosource.name igual mortvogon, e agora eu adiciono o meu audiosource para minha lista de áudios. Depois disso eu crio um novo método tocaaudio, em que eu passo o nome do áudio que eu quero tocar. Para cada áudio na lista de áudios, se áudio.nome for igual ao nome, eu vou fazer áudio.play. Eu vou fazer break porque eu não quero continuar pesquisando nessa lista. Por que eu fiz essa lista de áudios? Caso a gente tivesse vários audioclips, eu teria que adicionar todas elas para essa lista. Então eu teria que ter alguma forma de procurar qual é o áudio certo que eu quero tocar. Por isso que esse método tocaaudio ele é público e eu vou chamar ele através do nosso objeto inimigo. Mas a gente já lá chega. Primeiro eu vou vir aqui no Unity. E agora apareceu aqui nosso mortvogon. Então eu vou lá no áudio da explosão. Passei para lá. Agora eu vou no nosso Vogon e vou editar o script dele. Vou fazer ele receber também gerenciador de sons. E aqui no objeto morte, se o nosso gerenciador de sons for diferente null, significa que o usuário passou um gerenciador de sons. Eu vou chamar então o toca áudio mortvogon. Agora eu volto aqui para o Unity. Ele vai aparecer aqui um novo campo em que eu passo o gerenciador de sons para cá. Com isso a gente pode dar play. Podemos ver que o Vogon solta um som de explosão. Esse pessoal dá para ser muito mais específico em relação aos sons no jogo. No futuro a gente vai ter um tutorial totalmente dedicado a sons, juntamente com um menu de opções para você poder selecionar os sons e os volumes que você quiser. Obrigado e até a próxima.